Eu quero saudar, cumprimentar meus queridos irmãos, meus seguidores, que Deus continue abençoando você. Eu estou lendo hoje, estudando aqui a Bíblia Sagrada, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia simples, mas para quem estuda, ela é muito essencial. Eu falei há dias sobre o último ditador, que não deixa de ser um dos maiores sinais da volta de Jesus. E, dando sequência, eu queria falar sobre sinais que comprovam, que corroboram, que a Bíblia, tudo que a Bíblia diz a respeito da vinda de Jesus, através dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos indicam o breve retorno de Cristo e o dia da nossa redenção, ainda que muitos não creiam assim. Este é um assunto que desperta muitas polêmicas, devido ser um tema assim muito sazonal. E por outro lado, ser difícil a gente olhar, não ficar um pouco assim pessimista se olhar apenas o lado negativo dos tempos em que vivemos. Sempre foi o desejo de Jesus que vejamos tanto no aspecto negativo como também no positivo. Graças aos detalhes proféticos e aos registros históricos que estabelece claramente o início do tempo do fim. É um paradoxo, né? Observamos que a história registra sobre a Revolução Francesa na transição do século XVIII para o século XIX, veio à luz por meio das dores de parto, segundo a Bíblia Sagrada. Isso marcou a história de quem viveu nessa época. Foi a partir deste evento histórico onde vieram as guerras napoleônicas e a expansão da democracia, a Revolução Industrial, as sociedades bíblicas apareceram, as missões evangélicas mundiais e o surgimento de diversas seitas heréticas de movimento anticristão, como o darwinismo e o marxismo. Todos nós sabemos disso. Então, nesse contexto, podemos enumerar vários sinais que corroboram com o início do fim, a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja amada, que tanto sofre perseguições em formas de ataque de um modo geral. É assim que Jesus descreve. Em Lucas capítulo 21, e o versículo 26 e 27, ele disse: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Foram palavras de Jesus. Então, nós vamos começar pelos sinais no mundo físico. Podemos enumerar as erupções vulcânicas. Esse fenômeno físico vem aumentando quase de forma geométrica. Nas últimas décadas, nós podemos observar. Basta olhar como quem olha para o retrovisor. Na década de 70, houve 21 erupções. Já na década de 80, houve 36 erupções. Nos últimos 5 anos, que é de 90 a 94, houve 55 erupções vulcânicas. Muitos vulcões que estavam adormecidos voltaram em erupções em várias partes da Terra, causando inquietação e temor, medo
sobre a humanidade. Segundo a história, quem estuda, a Terra tem sofrido mutações muito violentas, como nos terremotos e maremotos, tsunamis, também conhecido por abalo sísmico. Eles afirmam que há uma correlação entre o deslocamento dos polos magnéticos e as explosões solares com a frequência das erupções vulcânicas. Segundo a estatística científica, os polos magnéticos deslocaram-se em média de 2 milhas por ano. Observamos que entre 1850 a 1950, são 100 anos, houve muitas transformações, ao passo que a partir de 1950, quando recrudesceu a atividade vulcânica, o Polo Norte deslocou mais de 200 milhas, com um aumento de 400% de declinação. As explosões vulcânicas, como os terremotos, são também aferidos. O índice que mede as explosões vulcânicas chama-se VEI, ou seja, Índice de Explosões Vulcânicas. E estas explosões são classificadas em 8 estágios, que podemos ver. O primeiro chama o estágio explosivo, o segundo, suave, o terceiro, severo, o quarto, cataclísmico, o quinto, paroxísmico, o sexto, colossal, o sétimo, supercolossal, o oitavo, megacolossal. A década de 90 foi marcada por 5 explosões vulcânicas com V5. Paroxismo do V6, colossal, ambas com altura de fumaça de 25 quilômetros. Em 100 anos houve uma. Veja que é uma probabilidade, ou seja, a comprovação bíblica de tantos sinais que estamos vivendo. Outro sinal que marca o início do fim é o terremotos. Fazendo uma análise, é assustador o aumento numérico e a intensidade dos terremotos nos últimos anos. Isso corrobora o que Jesus falou e estamos vivendo, querendo ou não, essa época. Por esta razão, sabemos que, na verdade, não há argumento que justifique o fato de vivermos com medo. Vamos confiar no Senhor e mudar para melhor, porque os sinais dos tempos comprovam que Cristo brevemente voltará para buscar um povo seu, zeloso, exclusivo e de boas obras. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, deixar o seu like. Isso é muito importante. E eu agradeço em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor. Amém?